Tudo começou com um único erro, minutos depois. Foi um dos desastres nucleares mais estranhos da história dos Estados Unidos. Foi uma história de encobrimentos, segredos e talvez até assassinato. No episódio de hoje do The Infographics Show, contaremos a história do cadáver mais radioativo dos Estados Unidos da América. Na noite de 3 de janeiro de 1961, os militares Ricardo Dick Legg, João Jack Burns e Ricardo McKinley chegaram para um trabalho aparentemente rotineiro no reator SL, na estação de testes de reatores nacionais de Idaho. Era o auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética gastavam fortunas correndo para dominar a energia nuclear, mas nem sempre faziam da segurança a principal prioridade. João, nova-iorquino com bebê, era aventureiro despreocupado e tinha temperamento forte. Ele entrou para o exército e, quando lhe ofereceram uma vaga no programa nuclear, ele agarrou a oportunidade. O salário era bom demais para recusar. Ricardo, pai de 3 filhos do interior de Michigan, gostava de caçar e se adaptou ao tranquilo Idaho. Os dois treinaram juntos em Fort Belvoir, Virgínia, por 4 meses intensos, aprendendo operações de reatores, realizando simulações de falhas, partidas a frio, desligamentos e procedimentos de emergência. Ambos foram aprovados nos exames psicológicos e considerados aptos para trabalhar com reatores. Mas o quão verdadeira era essa última parte se tornaria mais tarde uma questão de intenso escrutínio. Ambos sonhavam ser pioneiros atômicos em um mundo que mudava em velocidade hipersônica. Estados Unidos, russos e britânicos passaram a gerar eletricidade com energia nuclear, não só destruir cidades. Em 1955, Idaho foi o primeiro lugar do mundo onde um reator nuclear abasteceu toda uma cidade. Arco tinha uma população de apenas algumas centenas de pessoas, mas logo faria história novamente por algo muito mais sombrio. Em 1959, já havia 52 reatores no local, mais que qualquer outro lugar na Terra. Mas juntos, eles já haviam passado por 27 derretimentos, 9 deles intencionais como testes de segurança e o restante, pequenos acidentes sem perda de vidas humanas. Mas isso estava prestes a mudar. Dentro de um reator, átomos de urânio se dividem, liberando nêutrons que atingem mais átomos, criando uma reação em cadeia. Se for rápida demais, a reação superaquece ou explode. Barras de controle, hastes de boro ou cádmio, absorvem esses nêutrons dispersos, empurre para dentro e a reação puxe para fora e acelera. Barras frias são testadas antes da partida, quentes durante a operação. É tudo uma questão de equilíbrio, trabalho rotineiro, mas mortal se feito errado. Jack e Dick sabiam que puxar uma barra de controle demais seria catastrófico. Puxar uma delas intencionalmente parecia impensável, pois exigiria esforço e levaria à morte certa. O trabalho era desafiador e frequentemente estressante, ainda mais com a viagem de ônibus ao deserto. Trabalhavam 10 horas diárias e, após as férias de Natal, voltaram revigorados para o turno da noite. Dick tinha ido a uma festa pós-Natal mais cedo naquele dia e estava de péssimo humor. Ele fora informado que, devido ao seu comportamento, poderia ser transferido ou até expulso do programa nuclear. Era o emprego dos sonhos dele, única forma de sustentar sua família. Ele se levantou e encarou o chefe como se fosse agredi-lo. Ao bater o ponto mais tarde na sala do reator, sabia que sua ação recente podia ter arruinado sua carreira na energia atômica. A vida de Jack também estava em frangalhos. Seu casamento estava tão ruim que ele nem dormia em casa. Ele estava completamente sem dinheiro e já tinha tomado 2 cervejas quando chegou para o turno naquele dia. Ele e sua esposa Arlene brigavam frequentemente, discutindo aos gritos ao menos uma vez por semana. Quando Jack festejava, era para valer. Nos fins de semana, ele costumava ir às colinas sozinho quando não visitava prostitutas. Para quem via, Jack não parecia ter perfil para ser pai em um casamento que sufocava seu espírito livre, egoísta e imprudente. Naquele dia, Dick, o pior inimigo de Jack, entrou pela porta. Ele não deveria estar ali, e os 2 homens se desprezavam. As ordens eram esvaziar, remontar e testar as hastes com quedas frias e quentes, checar vazamentos e iniciar o funcionamento. Normalmente, ambos já tinham feito isso antes, mas era a primeira vez que Dick fazia isso como supervisor. O terceiro operador, Ricardo McKinley, um pai dedicado de 2 filhos de Ohio, não tinha histórico com Jack e Dick.
Ele era novo, tinha apenas 3 semanas fora do treinamento, aos 27 anos. Ele tinha muita experiência militar, mas naquele dia ele era o amador na sala. O turno do dia. O sargento-chefe Stolla sabia tudo sobre Jack como um dos chamados casais atômicos. Stolla morava perto de Jack e Arlene, e ele ouvia as brigas constantes, os gritos, o barulho de copos sendo quebrados. Ao bater o ponto, Jack parecia estranho, nervoso ou estressado. Stolla reconhecia aquele brilho nos olhos e sabia o que significava. Jack estava em um dos seus piores humores. Ele não sabia na época o que Jack estava passando em casa. Às 19 horas, Arlene tinha ligado para Jack no telefone do trabalho. Ela estava furiosa pelo fim do casamento, queria o divórcio e metade do último salário dele. Arlene se acalmou e tentou ligar novamente, mas Jack não atendeu. Ela queria conversar, talvez dizer que lhe daria outra chance. A recepção recebeu mais 3 ligações dela, mas Jack não atendeu. Anos depois, o estado mental de Jack naquele dia virou tema importante. Sua imprudência já afetava seu trabalho. Seu supervisor disse que ele não estava pronto para uma promoção, que Jack achava que já estava garantida. Ele era inteligente, mas tinha um temperamento explosivo, inadequado para quem cuida de um reator nuclear. Um colega disse que ele era difícil. Sua atitude era tóxica. Gritava, jogava ferramentas, assustava as pessoas e quando não explodia ficava taciturno, como uma nuvem negra sobre a cabeça. Ele frequentemente se sentia amargurado quando a maioria de seus colegas de classe de Fort Belvoir recebia promoções para cargos de supervisão, enquanto ele continuava preso como operador básico. Amigos relatavam que ele alternava entre vergonha, constrangimento e explosões de raiva silenciosas. Dick melhorou após o treinamento, passou em mais exames e se preparou para futuros trabalhos com energia nuclear civil. Ainda assim como Jack, ele era explosivo, tendo acessos de raiva no trabalho quando as coisas não saíam do jeito dele. Supervisores disseram que devia ser complexo de inferioridade por ele ser baixo. Dick tinha cerca de 1,68 metros, era insistente e sabe tudo após virar operador-chefe, mas continuava com o mau hábito de pregar peças. Ele acionava o alarme do reator só para assustar os outros. Um dia, ele desligou o ventilador e o sistema superaqueceu. As pessoas entraram em pânico e Dick apenas riu e ligou de novo. Após vários incidentes, como dormir no carro e bater o ponto para o colega ausente, o superintendente disse que era o bastante. Pouco antes do Natal, o supervisor transferiu o amigo de Dick para fora do SL-1 e disse a ele que Jack Burns ocuparia o lugar do cara. 6 meses antes, eles brigaram feio em uma despedida de solteiro, disse um amigo. Após a briga, Jack parecia um vulcão prestes a explodir, e agora os dois trabalhariam juntos no ano novo. Uma receita para a reação em cadeia nuclear? Arlene tentou ligar para Jack antes das 21h. Ninguém atendeu o telefone, o que era incomum. A recepcionista achou estranho e fez algumas ligações. 8 milhas depois, na escura estrada do deserto, o alarme tocou na estação de bombeiros às 9h01. Fazia 9 graus Celsius lá fora, neve por toda parte, então os caras esperavam que fosse um alarme falso. 9 minutos depois, os bombeiros chegaram ao pátio em frente ao prédio SL-1. Alarmes de radiação soavam, mas à distância tudo parecia normal. A equipe avançou por um corredor estreito, passando por xícaras de café e marmitas fechadas. Não havia fogo nem fumaça, apenas uma sensação estranha de que algo estava errado. Onde estavam os operadores? Um bombeiro pegou um detector de radiação. O aparelho chegava a 500 röntgens, dose capaz de danificar órgãos e medula óssea, sendo letal com exposição prolongada. À medida que se aproximavam da sala do reator, o ponteiro disparava como um Porsche em uma arrancada, disse um bombeiro. Nunca tínhamos visto uma leitura assim. Eles acharam que devia estar com defeito. Felizmente tiveram o bom senso de sair dali. Eram 9h35. Físicos de saúde com roupas de proteção e máscaras entraram enquanto os bombeiros tremiam de frio no estacionamento. A sala estava cheia de água do reator de resfriamento. O reator foi aberto pela explosão, núcleo exposto e metal retorcido por todo lado. A radiação agora estava em níveis extremos. Ainda sem sinal dos operadores, ônibus com trabalhadores do turno da noite foram mandados de volta e uma barreira foi montada, emitindo o alerta. Desastre classe 1. Isso chegou a Washington, aos generais, almirantes e até ao presidente.
no prédio acharam 2 dos homens desaparecidos. McKinley estava ao lado do painel de controle, se mexendo, gemendo, vivo. Jack, com sangue na cabeça, estava junto a um escudo do reator, aparentemente morto, e Dick não estava à vista. Um dos homens pediu ajuda pela máscara embaçada. Era arriscado permanecer, mas precisavam salvar McKinley. Eles o colocaram em uma maca, levaram a ambulância e prenderam um respirador em sua boca. Metade do rosto dele havia desaparecido e seu corpo estava perigosamente radioativo. Às 23h14, ele foi declarado morto momentos depois. Os monitores mostraram que a própria ambulância agora emitia radiação letal. Os motoristas estavam em perigo. Todos que se aproximaram do prédio se esfregaram com sabão de descontaminação, rezando silenciosamente para que não começassem a apresentar sinais de envenenamento. Jack estava morto, mas onde estava Dick? Homens não podem simplesmente desaparecer. Eles buscaram o gás radioativo vazado até que um deles viu algo. Ele ergueu a lanterna e examinou um corpo mutilado. Dick estava preso ao teto, empalado por uma barra de controle, com sangue pingando no chão abaixo. Uma hora depois, o comandante da SL-1 foi à casa de Arlene. Ela o viu e desabou em seus braços. Era ultra secreto, só podia dizer a ela que Jack estava morto. As esposas dos outros 2 homens também foram mantidas no escuro, sendo informadas apenas de que havia ocorrido um acidente. Uma notícia de acidente nuclear causaria pânico nos americanos e seria motivo de orgulho para os soviéticos. Um homem empalado no teto por causa da negligência americana e da arrogância capitalista, isso era ouro puro para um propagandista comunista. O corpo de McKinley estava tão contaminado que o motorista da ambulância precisou usar um colete de chumbo. Ele dirigiu por 1 hora e outro motorista assumiu, mas só após tomar uma dose de bebida alcoólica para se encorajar. Eles foram a uma fábrica de produtos químicos, onde trabalhadores com roupas de proteção tiraram McKinley da ambulância e o colocaram em um tanque de aço com gelo e álcool. No dia seguinte, extraíram Jack, e como a radiação era de 750 röntgens, o trabalho foi feito em turnos. Uma equipe de uma unidade radiológica especial levou 6 dias para tirar Dick do teto. Com a ajuda da equipe, dúzia de homens com varas, guindaste e rede para capturá-lo. Os itens contaminados foram cuidadosamente guardados em recipiente com 10 centímetros de chumbo. Foi um marco na história americana. Nada parecido com isso havia acontecido em nenhum lugar do mundo, mas a questão era: como isso aconteceu? A investigação inicial concluiu que, por motivos ainda desconhecidos, Jack puxou a barra de controle central mais de 50 centímetros, excedendo muito os 10 necessários para iniciar o reator. Esse movimento bastou para tornar o reator supercrítico em milissegundos, e Jack sabia exatamente o que isso significava. Era um erro praticamente impossível. Levantar a barra de controle de 38 quilos até aquela altura teria exigido muito esforço. Mesmo com um sistema de contrapeso, a potência do reator disparou para mais de 6.000 vezes o seu valor nominal. O calor súbito vaporizou a água, gerando um grande golpe de ariete que explodiu a tampa do reator. Todo o recipiente de 12 toneladas foi levantado quase 3 metros no ar, espalhando metal por toda parte. A explosão atirou as barras de combustível nas paredes de contenção, prendendo o corpo mutilado de Dick no teto. A imprensa divulgou a história, enquanto políticos evitavam detalhes ao responder perguntas embaraçosas. Para eles, era uma questão de segurança nacional para as famílias. Eles só queriam a verdade e ter seus entes queridos de volta para enterrá-los. Eles não sabiam que a Comissão de Energia Atômica ainda discutia descartar os corpos em valas de resíduos altamente radioativos. Ainda assim, isso não ficaria bem para o governo americano, que agora estava em modo de crise, envolvendo-se no que alguns depois chamaram de encoberta. Após autópsias difíceis, os corpos foram enrolados em chumbo, amarrados com metal e colocados em caixão especial. Os caixões foram colocados em uma câmara de chumbo com uma placa: cuidado, área de alta radiação. Os túmulos de Jack e Dick foram levados em um C-54 para os cemitérios de suas cidades natais, como as famílias desejaram. Lá, um caminhão de cimento despejou cimento em covas profundas. A radiação ainda era detectável nos túmulos, então as famílias precisaram ficar a 6 metros durante o funeral. Ao terminar, o caminhão de cimento tapou os buracos. O corpo de McKinley foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington e não no reator, como informado antes.
O túmulo vem com um aviso de que o corpo está contaminado com isótopos radioativos de longa duração. Em nenhuma circunstância o corpo será removido. Rumores circularam por muitos anos, principalmente porque o exército manteve os detalhes em segredo. Em 1961, o veredito final já havia sido dado. A causa da remoção rápida da haste de controle central não foi conclusivamente determinada. Alguns questionaram se a haste ficou presa, mas isso parecia improvável para quem conhecia o funcionamento dos reatores. Isso nunca tinha ocorrido e não deveria acontecer. Mas acidentes são raramente previsíveis. Mesmo assim, operadores afirmaram que Jack não cometeria erro tão grave. Seria como um barbeiro esfaquear acidentalmente seu cliente. Perguntaram ao operador se ele sabia que retirar a barra de controle central deixaria o reator crítico. Ele disse, sim, sempre conversávamos sobre nossos planos. Se estivéssemos em uma estação de radar e os russos viessem, arrancaríamos ela. Até hoje, nos anos 2020, um ex-analista de segurança nuclear do Laboratório Nacional de Idaho afirmou que seria praticamente impossível Jack cometer esse erro se fosse sabotagem. Essa narrativa não era favorável ao governo dos Estados Unidos da América. Era pior que negligência na imagem na Guerra Fria, sinal de disfunção e decadência moral americana. Talvez por isso os principais jornais tenham ignorado a sabotagem mesmo depois. Dr. Stephen Hanauer, investigador da Comissão de Energia Atômica, afirmou que foi claramente um caso de assassinato e autoaniquilação. Ricardo McKinley, com a esposa grávida, foi apenas envolvido nisso, disse o Dr. Hanauer. Mais uma reviravolta. Ele disse que havia um triângulo amoroso que Ricardo estava dormindo com Arlene, mas talvez a AEC só quisesse culpar erro humano por um reator mal projetado em uma indústria muito lucrativa. Anos se passaram até que tudo fosse revelado. Os problemas de raiva de Jack e Ricardo eram reais. Jack estava no limite, sem dinheiro, achando que sua esposa tinha acabado de deixá-lo. Ele foi forçado a trabalhar sob comando de alguém que desprezava e invejava, então talvez a sabotagem fosse possível. Foi a primeira vez que um reator causou mortes. Mas se você quiser ver um desastre em uma escala muito maior, assista a Chernobyl. Desastre da explosão nuclear explicado hora a hora, ou confira este vídeo em vez disso.